Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da plataforma Educa Saúde. O tema da nossa aula é o funcionamento da Agência Nacional de Saúde. Decidimos fazer um encontro diferente daquele que vínhamos fazendo. Ao invés de tratarmos de temas teóricos ou de questões mais técnicas do ponto de vista doutrinária, decidimos fazer um encontro que fosse eminentemente prático. Como eu já coloquei em outras ocasiões, a Agência Nacional de Saúde é a agência que disciplina o funcionamento do mercado de saúde suplementar. Então, você, na qualidade de usuário de plano de saúde, ou de prestador de serviço, ou de gestor, ou de player em qualquer circunstância ou de qualquer natureza desse segmento de saúde suplementar, deve se perguntar como eu posso monitorar ou estudar ou acompanhar a atuação da ANS. Por esse motivo, decidimos por uma aula prática em que eu vou mostrar para vocês como eu, que sou profissional que atua no segmento de saúde, me relaciono com a Agência Nacional de Saúde e seleciono e identifico quais são aqueles elementos mais importantes para passar para os meus clientes, para os meus alunos e para aquelas pessoas que acompanham o desenvolvimento da minha vida profissional. Bom, ainda na esfera constitucional, o artigo 55 dos atos das disposições constitucionais transitórias colocou ou determinou que até que surgisse a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, fosse aplicado 30% no mínimo daquilo que era arrecadado pela Seguridade Social, excluindo-se o pagamento de seguro-desemprego. Explico. Como o artigo da Constituição criou o SUS, é óbvio que ainda não tinha um aparato legislativo e jurídico que suportasse o início do sistema. Então, esse ato, que chama-se Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu um mecanismo que deveria durar até a criação da LDO, que é a lei que determina a organização dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios. Infelizmente, o que a gente vai observar daqui a poucos segundos é que essa disposição, essa aplicação de recursos determinadas pela Constituição Federal nunca foi cumprida efetivamente. Apesar do artigo 55 ser muito claro, isso nunca foi cumprido conforme pesquisas de investimento no segmento de saúde. Quando a gente fala de gerenciamento, a gente está falando de manejo, segregação, acondicionamento e identificação. O manejo significa o seguinte: como é que aquela clínica ou aquele laboratório ou aquele hospital está lidando com gases, material de primeiros socorros, material que é utilizado para fazer determinados procedimentos. O que é feito com isso? E como isso está sendo manuseado? O que é que a norma quer? A norma quer impedir que um manejo inadequado acabe criando um problema maior. Por exemplo, alguém que ao manusear um determinado bisturi num paciente que está infectado, venha se auto-infectar por um corte pelo não uso do equipamento indicado. Isso é o manejo. A segregação significa fazer uma divisão entre aquilo que é considerado lixo hospitalar com potencial de dano daquele lixo hospitalar sem o potencial de dano. Aqui você se pergunta, o que é um lixo hospitalar sem potencial de dano? Muito simples, resto de alimentos do que é servido na alimentação dos pacientes, papel de escritório, todo esse material que não é utilizado e que não tem contato com substância infectada, tudo isso precisa ser segregado porque a destinação de sair é completamente diferente da destinação daquele lixo que tem um potencial de agressão ao meio ambiente. O artigo 197 da Constituição Federal
ele diz claramente que a fiscalização e controle dos recursos aplicados pelo poder público no SUS devem ser acompanhados e têm uma relevância pública. Então, a Constituição Federal, ele consagrou no seu texto a necessidade de acompanhar os recursos federais, os recursos de um modo geral, não só os federais, mas todos os recursos públicos, para que não haja desvio na aplicação desses recursos. Então, meus amigos, percebam que todo esse processo e toda essa estruturação da auditoria no SUS, ele tem um respaldo na Constituição. A Constituição, ao elaborar as normas de estruturação do nosso Estado, ele disse o seguinte: a saúde será um direito de todos os cidadãos e o dever do Estado, e os recursos investidos pelo Estado deverão ser fiscalizados e controlados dentro de uma perspectiva de relevância do interesse público. Então, vocês podem perceber que a tarefa do auditor é uma tarefa que está respaldada pela Constituição.